Senhora Presidente, e queria começar por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, as várias entidades que acabámos de ouvir, a plateia na pessoa da Amarilis Felizes, a APR da Associação Portuguesa de Realizadores na pessoa do Miguel Cabral, a Rede na pessoa da Sara Goulart, a APARC na pessoa do Carlos Carvalho, para formar na pessoa da Francisca Fernandes, e a APR na pessoa do Miguel Cabral. Peço desculpa que já tinha referido. E começava por dizer o seguinte, fazer uma referência à oportunidade e à pertinência desta audição, do momento em que o estamos a fazer. E o porquê eu dizer isto? Porque efetivamente estamos no último dia da consulta pública de um documento que foi apresentado sobre o Estatuto, a criação do Estatuto dos Artistas, e não posso deixar de recordar também as audições que aqui foram feitas ainda neste âmbito, ou também neste âmbito, pelo requerimento que o PSD apresentou antes da apresentação para consulta pública. Este assunto foi um assunto que o PSD sempre acompanhou com muito interesse e de uma forma muito próxima, por entendermos que efetivamente era necessário a criação de um estatuto do artista que refletisse as várias necessidades do setor e que albergasse neste documento uma resposta digna, clara, inequívoca, de equidade para os artistas. E por isso é que quisemos, antes do dia 22 de abril, o famoso dia onde foi aprovado este documento no Conselho de Ministros, ajudar, contribuir para que fosse feita uma reflexão e trazer à coação aquilo que esta Casa, a Assembleia da República, dentro daquilo que era a nossa esfera de competências e de obrigações e de responsabilidades, trazer aqui uma primeira reflexão e um primeiro conjunto de contributos por parte destas associações, na expectativa de que, visto que o documento ainda não tinha sido aprovado, que efetivamente ele pudesse acolher, e reforçando aqui a necessidade dele acolher aquilo que era público e que era transmitido pelos vários representantes do setor. Um conjunto de preocupações, um conjunto de necessidades, e nós quisemos, com este nosso requerimento, aprofundá-las. O que é certo é que, apesar disso, o documento foi aprovado em Conselho de Ministros no dia 22 de abril e foi colocado em consulta pública, sendo amanhã o último dia da consulta pública. E hoje estamos aqui perante mais um contributo, um conjunto de reflexões. E o que é certo é que, ao ouvir as várias entidades, eu não posso deixar de registrar aqui uma matriz comum, convergente entre todas elas, e permitam-me que repita e cite aqui algumas das afirmações proferidas por alguns deles. A começar logo pelo Miguel Cabral, da APR, em que diz muito claramente logo no início que o Estatuto não serve e ninguém vai aderir ao mesmo. Isto é muito claro no que diz respeito àquilo que é a avaliação das entidades relativamente a este documento. E que certamente, neste período de consulta pública, todas elas tiveram a oportunidade de transmitir ao Governo e transmitir ao Ministério da Cultura em sede própria, através dos mecanismos apropriados, esta sua visão, as suas avaliações do documento. Não obstante, de como também ouvimos dizer aqui reiteradamente, o terem feito junto do grupo de trabalho que desde 2020, meados de 2020, foi constituído para trabalhar sobre o mesmo. Mas o que é certo é que, aparentemente, tudo começou muito bem, com muita boa vontade, manifestando o Governo e o Ministério da Cultura, inclusivamente aqui nesta Casa, toda a abertura para acolher e para ouvir o setor, mas o que é certo é que, como também foi aqui dito, nos últimos 6 meses houve aqui um volte-face na atitude do próprio grupo de trabalho. Houve aqui um retrocesso, um retirar de algumas propostas que estavam em discussão, interrupções nos trabalhos. Isto causa-nos aqui sérias preocupações sobre a forma como o processo foi concluído. Mas o que é certo é que ainda temos o documento em discussão pública e esperemos que todas as reflexões que também aqui hoje foram trazidas e a importância delas terem sido trazidas aqui a esta Casa permitam que haja aqui uma reflexão, mas uma reflexão que seja uma reflexão que leve a uma conclusão e que efetivamente se traduza e que seja assertiva e que se traduza efetivamente numa alteração do documento de forma a acolher aquilo que são as pretensões do setor, porque, Senhora Presidente, caras e caros senhores deputados e os senhores representantes das associações, ouvir por ouvir, mas não interpretar aquilo que nos é dito e não ter a intenção de efetivamente acolher,
de quem está no setor e quem todos os dias vive com essas dificuldades, é muito grave, porque simplesmente dá a sensação de que apenas serve essa audição para uma manobra de diversão, para fazer aqui um figurino, um número, quando a verdadeira intenção é cumprir uma agenda, é uma atitude de teimosia para levar a cabo a apresentação de um documento a todo o custo, independentemente daquilo que o setor diz, que é o principal beneficiado para a introdução destas medidas, e quando o próprio setor diz que o documento merece uma maior reflexão, que deveria ser mais trabalhado, que eventualmente o mapeamento até deveria ser feito antes dele sair cá para fora, apesar disso tudo, o que é certo é que no dia 22 de abril no Conselho de Ministros foi aprovado este documento. E resta aqui a dúvida se foi por estratégia foi certamente, mas se atrás desta estratégia não houve aqui alguma teimosia. E quando eu ouço aqui falar de que houve aqui uma atitude urgente de transmitir isto e de realizar este documento de uma forma urgente, a mim parece-me que a urgência foi escamoteada por teimosia e que isto foi aqui uma teimosia, mais uma vez, da Senhora Ministra da Cultura, que apenas, e com tudo aquilo que nós ouvimos hoje, é apenas um reforço e uma consolidação daquilo que já é o nosso pensamento e que nós temos vindo a dizer há muito tempo, que é uma Ministra e um Ministério que vive de costas voltadas para o setor e que, na realidade, não pretende alterar esta sua posição. Muito obrigada, Sra. Presidente.